Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o fundo de shopping de base 10, o AJFI11. Nesses últimos dias, a sua cotação deu uma boa caída, como vocês podem ver aqui, ó, sendo da faixa dos R$ 9,59 e atingindo aqui aproximadamente os R$ 9,22, uma desvalorização de quase 4%. Além disso, os seus rendimentos que ele anunciou, o seu último rendimento, também veio um pouquinho abaixo. Ele vinha aqui anunciando um rendimento até um pouquinho melhor, como vocês podem ver aqui, ó, chegou a bater os 8,2 centavos e de lá para cá, desde o mês de fevereiro, ele vem caindo os seus rendimentos. Então vamos procurar aí, através desse vídeo, entender como é que esse fundo ele vem se desempenhando e o que posteriormente pode ter causado aí essa queda nos seus rendimentos e também na sua cotação, beleza? Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar, dê o relatório gerencial para que assim você possa entender e fazer uma boa escolha. Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar seu apoio, e deixe aí nos comentários se você investe nesse fundo no AJFI11 ou se pensa futuramente em investir nele. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Atualmente, ele está sendo negociado aqui a R$ 9,24, então tem um valor muito acessível. Seu dividend yield até o momento está de 4,04%. Lembrando que ele está baixo dessa maneira porque ele é o fundo que começou no mês de novembro de 2023. Então, ele ainda não faz aí 12 meses de rendimentos distribuídos, então não tem como calcular ainda o seu acumulado desses últimos 12 meses. Até o momento ele já pagou aqui 37 centavos por cada cota. Além disso, nesses últimos 12 meses, ele está com uma desvalorização aqui de 4,25%. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 12,53. Mas como vimos aqui em cima, está custando atualmente R$ 9,24. Então ele está bem abaixo do que seria o seu preço justo. E seu P sobre VP está de 0,74. Isso quer dizer que ele está com desconto aí de 26%. Porém, essa situação aqui, pessoal, nos mostra como o P sobre VP sobre fundos imobiliários de tijolo nem sempre estão exatos. A última avaliação que o fundo fez dos seus imóveis, ele conseguiu ali aumentar bastante seu valor patrimonial dos ativos que ele tem. Então, dessa maneira, o seu valor patrimonial saiu na época lá de R$ 9,00 e pouco e foi aqui para R$ 12,53. Porém, o seu preço de cotação não acompanhou esse crescimento. Então, tome cuidado ao analisar P sobre VP sobre fundos imobiliários de tijolo. Atualmente, ele tem um patrimônio aqui de R$ 396 milhões de reais, um caixa de 21 milhões disponível para futuros investimentos e conta com um pouco mais de 12 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária próxima aqui de 1 milhão. Descendo aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi aqui no último dia 8/5, que ele vai pagar aqui no dia 22/5, o valor de 7 centavos por cada cota. E esse valor vai corresponder a um rendimento aqui de 0,75%. E como eu já mostrei aqui, o histórico, dos seus rendimentos. Ele começou lá a calcular aqui no mês de janeiro de 2024, e até agora ele já distribuiu aqui durante 5 meses seguidos. Seu maior rendimento foi de 8,2 centavos e seu menor rendimento foi aí de 7 centavos, que ele vai pagar esse mês de maio e que ele pagou lá no mês de janeiro de 2024. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos sobre esse ativo. Aqui de início a gente já pode ver a imagem, dos 6 ativos, no caso dos 6 shoppings que ele tem participação atualmente. Aqui ele menciona qual é o objetivo desse fundo. Então ele compra participações em shoppings com o objetivo futuramente receber os seus aluguéis. Porém, tem uma regrinha aqui, que esse fundo AJFI11, ele só pode investir em shoppings que sejam detidos, desenvolvidos, geridos ou administrados direto ou indiretamente pela Almeida Júnior. Então tem aí certos limites, por assim dizer. Um fundo ele não pode sair investindo em qualquer shopping que ele tiver interesse. Se a Almeida Júnior ela não tiver no meio, não tem como esse fundo fazer esse investimento, mesmo que fosse uma boa oportunidade de se investir em um ativo muito bom. Continuando, podemos ver que esse fundo teve início aqui no mês 11 de 2023. Sua gestão é feita pela Capitânia, que é uma gestora que ultimamente tem deixado um pouquinho a desejar. A gente viu aí recentemente a questão da alavancagem que o fundo ele fez no CPTS 11,
que prejudicou bastante o fundo, tanto nos rendimentos como na cotação do ativo. Apesar de agora o fundo estar se recuperando muito bem, mas foi um vacilo aí que a gestora Capitânia cometeu nesse ativo. E recentemente teve um ativo, eu só não lembro se foi fundo imobiliário ou se foi FIINFRA, que a Capitânia chamou uma nova emissão abaixo do VP. Então, mais uma bola fora aí da Capitânia com respeito a isso. Infelizmente, as gestoras ultimamente dos fundos imobiliários têm cometido aí muitos erros, muitos vacilos. Então, isso acaba muitas vezes prejudicando a reputação do ativo. Aqui também podemos ver que ele cobra uma taxa de administração de 0,10% ao ano e uma taxa de gestão aqui de 0,60% ao ano, totalizando assim no caso 0,70% somente de taxas. Aqui podemos ver correspondente ao seu demonstrativo financeiro referente aqui ao mês de março de 2024. Então, primeiramente, podemos notar que o fundo ele teve uma receita total aqui de R$ 2.473.000. Suas despesas, que foram ali suas taxas de gestão, juntamente com sua taxa de administração e outras despesas operacionais, somaram o valor aqui de R$ 251.000. Então, no final, pegando a sua receita bruta e diminuindo pelas suas despesas, ele ficou com o resultado líquido durante o mês de março de R$ 2.222.000. Porém, se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que esse valor que ele gerou um pouco superior a R$ 2,2 milhões correspondeu a 7 centavos por cada cota. Porém, ele distribuiu durante o mês de março o valor de R$ 2.530.000. Então, ele distribuiu um valor superior ao valor que ele realmente havia gerado, sendo que no mês de março ele havia distribuído aqui 8 centavos por cada cota. E esse já é o segundo mês seguido que o fundo ele não está conseguindo gerar uma receita maior do que o valor que ele realmente distribui. Aqui no mês anterior, no mês de fevereiro, podemos ver que ele distribuiu esse valor de R$ 2,5 milhões, quase aí 2,6, porém ele gerou apenas aqui R$ 2,4 milhões. Então já é o segundo mês seguido que ele vem fazendo isso. Mês passado ele tinha ficado aqui com um saldo negativo de R$ 107.000 e agora novamente com esse acumulado aqui de saldo negativo durante o mês de março, ele ficou aqui com um resultado negativo de R$ 307.000, já que ele está distribuindo um valor superior ao valor que ele realmente tem gerado. E aqui, pessoal, a gente pode ter mais algumas informações sobre os 6 ativos que atualmente o AJFI11 ele tem participação. Então, ele vai falar aqui o nome do ativo, no caso, o nome do shopping que atualmente ele tem participação. Vai falar aqui também sobre a sua localização. Além disso, ele vai falar sobre a porcentagem que o AJFI11 atualmente ele tem participação. Desse primeiro Continente Shopping, atualmente ele tem participação aqui de 17,85%. Ele menciona também a quantidade de lojas, a quantidade aqui de vagas de estacionamento e a área bruta locável atualmente desse shopping center. Então ele faz esse apanhado aí dos 6 imóveis que atualmente o AJFI11 ele tem participação. Nesse daqui do lado, o Balneário Shopping atualmente ele só tem participação de 1%, então é uma participação pequena. Esse shopping ele tem aí 300 lojas e 1.300 vagas de estacionamento. Nessa daqui tem agora o Nações Shopping, que atualmente ele tem participação aqui de 17,75%, quantidade de lojas 240, vagas de estacionamento 2.000. Ao lado aqui temos o Gander Shopping, participação do AJFI11 nele é de 3,35%. Aqui vocês podem ver também a quantidade de lojas e de estacionamentos. E mais embaixo aqui podemos ver o Norte Shopping, que atualmente o fundo ele tem 14% de participação, e também o Neumarkt Shopping, que o fundo ele tem aqui 6,20% de participação. Então são shoppings muito bem localizados aí em cidades referência no estado de Santa Catarina. Lembrando que atualmente os 6 shoppings que atualmente ele tem participação estão localizados aqui no estado de Santa Catarina, que atualmente tem o terceiro maior PIB per capita aqui do Brasil. Então são cidades aqui bastante referências no nosso país, Criciúma, Joinville, também próximo aqui à capital do estado. Então são ativos que estão sim muito bem localizados. Também é um estado onde muitas pessoas têm uma condição financeira muito melhor. Então isso contribui para que os shoppings dessa região estejam aí sempre movimentados. Aqui ela traz algumas informações sobre cada um dos ativos que ele tem. No caso, ele faz uma coloração aqui de cada um dos seus ativos e mostra quais os ativos que são os maiores com respeito à área bruta locável, também ao resultado operacional, os que mais fazem aí realiza vendas e também com respeito à população.
aqui vocês podem notar o seguinte, ó, que os shoppings do AJFI11, eles atendem aproximadamente 80% da população de Santa Catarina. Estão mostrando assim que realmente são bem localizados os shoppings do AJFI11. Descendo aqui, pessoal, a gente pode ver com respeito à sua taxa de ocupação, atualmente está aqui de 90%, então ele tem uma vacância aí de 10% atualmente. A sua vacância chegou a ser bem menor, de aproximadamente somente 6%, já que sua taxa de ocupação estava aqui próximo dos 94%, porém diminuiu, né? Então é um ponto aí a se prestar atenção, esperando para que não fique aí acima dos 10% de vacância, que já não seria nada bom para o fundo. Aqui embaixo a gente pode ver com respeito às suas vendas totais. Um ponto positivo é que ela vem aumentando, né? Mês após mês podemos ver que os shoppings que atualmente ele tem participação têm conseguido no decorrer do tempo aumentar com respeito aí à quantidade de vendas. E também vendas por metro quadrado também tem conseguido aumentar no decorrer do tempo. Então são pontos aí positivos para o ativo. Ele menciona aqui também sobre o seu custo de ocupação. Então um ponto positivo é que vem diminuindo, né? Mostrando assim que o fundo ele está com menos gastos para poder manter os ativos que atualmente ele tem participação. Ele menciona aqui também sobre o tráfego de veículos, que é uma maneira também do fundo ele ganhar receita, né? Através aí da questão dos estacionamentos, já que geralmente paga-se uma taxa. Ele vinha aumentando bastante aqui, aumentou bastante, né, no decorrer desse tempo, de dezembro de 2021 até março de 2024. Porém, nesses últimos 2 meses, ó, fevereiro e março de 2024, ele caiu um pouquinho. Esperemos aí que se recupere. E aqui podemos ver os indicadores financeiros com respeito à receita por tipo. Então, quais são os principais geradores de receita desse fundo? Então, podemos ver que 89% da sua receita é proveniente aqui dos aluguéis que ele recebe, né, dos seus inquilinos, e 30% é proveniente aqui do estacionamento. Então, essas são aqui as duas principais maneiras que atualmente o fundo tem de gerar receita mensal. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito ao seu resultado operacional caixa, então vem aumentando também, esse é um ponto positivo, né? Aqui também seu resultado operacional por metro quadrado também vem aumentando no decorrer do ano de 2022 até agora, início de 2024, mostrando assim que o fundo ele vem conseguindo se desempenhar muito bem no decorrer desse tempo. E com respeito ao não pagamento dos seus aluguéis, praticamente está zerado, né? Mostrando assim que todos os seus inquilinos atualmente têm honrado com o seu compromisso mensal de pagar o aluguel para com a JFI11. Então é um fundo que não sofre aí com respeito a situações de calote. Então, pessoal, esse é o fundo imobiliário aí de base 10 de shopping, o AJFI11. É um ativo interessante, porém tem algumas limitações, né? Como eu havia mencionado, ele só pode investir em ativos que sejam da Almeida Júnior. Então, isso muitas vezes pode impedir o fundo de aproveitar algumas boas oportunidades que pode surgir no decorrer do tempo. Porém, tem outros pontos positivos, né? Está muito bem localizados os seus shoppings em cidades de referência aí no estado de Santa Catarina. O próprio estado em si é uma referência, né, no nosso país. É o fundo que não está passando por situação de calote, tem que melhorar um pouquinho aí com respeito à sua vacância, no caso a sua taxa de ocupação, que atualmente é de 90%, então ele tem uma vacância aí de 10%, é um ponto a se melhorar, mas é um fundo aí que vem relativamente se desempenhando bem, né? Vem pagando aí na média de 7 centavos por cada cota, que é a expectativa dele por enquanto, né? Pagar essa faixa aí de valor. Como vocês sabem, em breve teremos aí mais uma opção de fundo imobiliário do segmento de shopping de base 10, que é o BBIG11, um fundo imobiliário criado aí em parceria com a BB Asset, juntamente com a empresa Iguatemi, que administra aí muitos shoppings ao redor do nosso país. E vai ser um fundo que vai começar com um patrimônio muito maior, né? A expectativa é que comece entre 800 milhões até 1 bilhão de reais. Então vai ser um fundo muito mais interessante do que o AJFI11. Mas vamos esperar, né, o lançamento aí desse fundo imobiliário para a gente poder analisar um pouquinho mais até saber quais os ativos que ele vai comprar. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.